fui o primeiro secretário indicado, né, pelo prefeito Clodoaldo Gazeta. É um grande orgulho, uma satisfação ser o secretário indicado, mas também, por outro lado, traz uma responsabilidade também do mesmo tamanho. A partir do momento em que você é o primeiro indicado, você tem mais tempo de analisar a transição, e a cobrança e a responsabilidade é maior também a partir do dia 1º de janeiro. A transição foi uma transição muito tranquila, né? A gestão anterior, a administração anterior foi muito participativa, todas as documentações, todas as solicitações que nós fizemos, elas tiveram uma entrega a contento, mas obviamente sempre a gente tem algumas situações em que a gente vai encontrando ao longo do processo. Então, no dia 1º, qual era a principal preocupação logo na iminência do começo da gestão? Na véspera de Ano Novo, quase na sexta-feira, a gente tinha informação de uma dificuldade de escala, de plantão médico mesmo na rede de urgência do município. Sabendo dessa dificuldade, nós teríamos no dia 1º, iniciando o ano de gestão e o dia de gestão, no meu primeiro dia de secretário, 2 UPAs fechadas. É verdade. Então nós teríamos 2 unidades de pronto atendimento fechadas. Então, na sexta-feira, tomando ciência desta dificuldade, nós fizemos uma força-tarefa com os profissionais. O próprio prefeito solicitou essa força-tarefa e nós não fechamos nenhuma unidade, né? Particularmente, eu, como sou médico da rede municipal, sou servidor público de Bauru, trabalho no SAMU, sou médico do SAMU. Dia 1º, 7 horas, com muita satisfação, eu estava no plantão de macacão do SAMU. E foi muito importante, quer dizer, como secretário de saúde também, tendo esse conhecimento técnico, tinha o dever de estar presente ao plantão como secretário. Então, daquilo que nós encontramos, a grande dificuldade e a preocupação era, sem sombra de dúvida, iniciar a gestão e manter a máquina andando, manter a máquina da saúde, porque a gente sempre comenta muitas vezes, claro, dentro das dificuldades que cada pasta tem, mas em janeiro eu tenho férias escolares, o buraco, não no caso como chuva que aconteceu, chuva, mas um buraco ou outro pode aguardar, começo de gestão, só que no dia 31 eu tenho pronto-socorro aberto, eu tenho urgência chegando, pessoa infartada, acidente, posto de saúde tendo que estar aberto, a hipertensão, o diabetes não para, não tem férias, né? E não espera também mudança de gestão. A gente que cria gestão, a saúde ela tem a sua vida paralela e a gente tem que respeitar e tomar cuidado. Então, a preocupação era manter a máquina andando. O que seria isso? Em primeiro lugar, a equipe, né, trabalhando, equipe médica no serviço 24 horas, e o fornecimento de insumos, dentre eles os medicamentos. Certo. E nós tivemos, né, durante a primeira semana, a identificação que houve dificuldade no final do ano passado, por alguns motivos específicos que foram apresentados, mas o estoque almoxarifado praticamente zerado. E o almoxarifado praticamente zerado de medicamento em janeiro significa que eu vou ter um tempo maior para receber esses medicamentos, ou seja, nós empenhamos quase 4 milhões em medicamento logo na primeira semana de janeiro, mas eu tenho um período de entrega, é período de férias coletivas, empresas não entregam e tem empenho, é como a gente sempre diz, é ter dinheiro na carteira, mas ir domingo no centro da cidade fazer compra, ou seja, você pode até ter o dinheiro, mas não, o empenho ele tem um processo até chegar. Então, as pessoas às vezes não entendem, né, doutor, que como funciona o serviço público, não é que nem a empresa privada que eu vou lá e compro, depende de uma licitação, você depende de uma série de fatores que aí demora realmente um certo tempo, e esse tempo é no prazo de quanto foi isso? Geralmente nós temos 240 itens de medicamentos na rede municipal de saúde. Desses 240 itens, 90 são na rede de urgência, ou seja, é ampola de medicamento que usa remédio na veia, toda a medicação da rede de urgência. O que nós conseguimos até o momento? 90% destes itens nós conseguimos adquirir. 10% dos itens estão chegando, né, tem uma dificuldade. E da rede básica, 70% a gente conseguiu adequar. Só que 30% dos medicamentos corresponde àqueles mais consumidos, né? Nós temos uma lista de 15 medicamentos que praticamente são os mais utilizados. O hipertenso, para o diabético, enfim. O que nós fizemos para que a população
pudesse ter acesso. Eu não posso fazer com que o paciente diabético fique sem a medicação. Sim. Então nós fizemos contatos com toda a rede regional, desde hospitais, secretarias de saúde, e também orientamos a rede a fazer a prescrição para pegar esse medicamento gratuitamente na farmácia popular, nas drogarias que são da farmácia popular. Então a gente tem toda essa orientação. Então a previsão de chegada é de 30 dias úteis, a partir do empenho, né? A partir da liberação do empenho. Então nós estamos em contato diariamente com cada empresa, pedindo com que eles entreguem com prioridade, né? Olhando as unidades que têm maior demanda, mas a previsão é de 30 dias úteis. Então esses dois foram os pontos principais em que a gente encontrou inicialmente a administração: a necessidade de médicos e a carência de insumos, em especial medicamentos. Doutor Fogorin, um dos desafios de administração sempre foi o atendimento no pronto-socorro municipal, né? As pessoas reclamam às vezes por falta de médico, a questão do atendimento também. E um dos projetos que a nova administração está propondo é a reforma ou a reconstrução do pronto-socorro. Como é que isso vai ser feito? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Olha, Eduardo, a gente vem trabalhando essa questão. Primeiro foi um anúncio que a gente já vinha metabolizando esse processo, a gente estudando esse processo da rede de urgência de Bauru antes mesmo do dia 1º. Particularmente, eu tive quase 8, 9 anos no Ministério da Saúde e depois no Ministério da Educação como gestor, né? E tive a oportunidade nesses anos de escrever a Política Nacional de Atenção às Urgências. A rede de urgência, nós tivemos a oportunidade de ombrear com outros profissionais a formulação dessa política. Eu andei o país todo para discutir a rede de urgência. Bauru é o único município com mais de 300 mil habitantes que não tem uma entrada direta hospitalar. A gente diz uma porta hospitalar. Então, o cidadão que luta para sobreviver no ambiente pré-hospitalar, fora do hospital, até chegar uma ambulância do SAMU, ou ele sofreu um acidente, ou infartando, ou teve um AVC, depois ele tem que lutar por uma vaga. Então, o cidadão em Bauru, ele luta em várias etapas da sua vida. Então, nós identificamos que a rede de urgência de Bauru precisava mudar. Nós temos um perfil de estrutura e modelo de 20 anos atrás. Nós tivemos uma mudança epidemiológica, a população ficou mais velha, hoje o trauma é uma epidemia e nós temos uma mesma estrutura de 20 anos atrás. Se você entra hoje no pronto-socorro, aquela sala que a gente diz vermelha, onde fica o paciente grave, ela foi montada para 2 pacientes. Eu tenho saída de oxigênio para pôr o respirador para 2 pacientes. Hoje é comum eu entrar na sala e ter 5 pessoas sendo atendidas. Então a estrutura que eu tenho da enfermaria, que eram observações antigas, porque eu tinha uma entrada rápida para o hospital de base, que era geminado, então surgiu dessa forma, eu tenho uma estrutura diferente. Então a lógica foi montar uma nova estrutura para que tenha adequada assistência à população, ter um serviço de referência. Então o que precisava ser feito? Não precisava ter um secretário para fazer esse diagnóstico. O que a gente pretende agora realizar é o como fazer isso, né? Então a gente precisa definir o como, que a gente já tem um processo. Iniciamos 4 grandes grupos com o próprio Conselho Municipal e Conselho Gestor da unidade, que é a participação da sociedade civil, a comunidade participando. O grupo do Hospital de Base, o Hospital Estadual, FAMESP e Secretaria de Estado. Um grupo de profissionais, né, médicos e profissionais da rede de urgência, para que a gente possa avaliar de que forma a gente faz a transição. Então, ponto 1, é necessário mudar o perfil da rede de urgência, e o início dessa mudança de perfil vem a necessidade de construir uma nova unidade. Certo. Então, essa é uma proposta que estava no plano de governo, e é uma proposta que a comunidade também pede para que exista. Então, é uma nova página na rede de urgência de Bauru. Então, a reforma vai acontecer, a construção dessa estrutura do centro de referência, ela é necessária, e a gente está na fase agora, dentro do cronograma, de discussão de como vai ser esse processo, a várias mãos. Quer dizer, não é uma decisão unilateral da Secretaria de Saúde, sempre foi acordado e discutido com a comunidade. O medo de algumas pessoas, talvez, né, quando foi feito esse anúncio, é justamente vai parar, e como é que para, né? Quer dizer, não vai parar. Pelo que o senhor está comentando, vai acontecer, o sistema vai continuar funcionando normalmente, quer dizer, naquele local, ou isso vai ser redistribuído para as UPAs? Como é que vocês estão pensando em fazer essa logística? Primeiramente, a gente hoje não fecha um serviço
e distribui para as UPAs automaticamente. A gente adequa a estrutura que vai ser de retaguarda, né, para receber esses pacientes. A pediatria, por exemplo, a grande maioria das crianças, das pessoas que são atendidas na pediatria, vem do bairro, né? Hoje a gente já comete uma crueldade com uma mãe que sai lá do Geisel, pega o ônibus, leva o seu filho doente, muitas vezes com outra criança que ela não tem com quem deixar, vai para o pronto atendimento infantil, que é no centro da cidade, e depois ela tem que retornar. Então a descentralização da pediatria é uma proposta muito interessante, importante e factível, independente da construção dessa unidade. Então a descentralização ela é necessária. Então o que nós pretendemos? Discutir com esses atores que vão também ombrear essa proposta, avaliar, primeiro retirando o atendimento clínico, a consulta, e reestruturando, adequando a rede básica, as unidades de pronto atendimento para receber. Depois, retira a pediatria e descentraliza para o Geisel, para outras unidades, que a maioria do atendimento é da região. E depois avalia como fica esse impacto. Então, serão em fases para a gente poder estruturar, até podendo avaliar, a depender da situação, a construção de uma obra gradativa, né? O que o pronto-socorro ele vai abaixo, vai ser mudado, isso é fato pela estrutura arquitetônica. O que a gente vai definir se a gente faz em blocos, faz em partes, para depois acomodar a comunidade. Eu acompanhei várias obras quando eu estava no Ministério da Educação, e é comum a rede de saúde, qualquer serviço, seja na saúde suplementar, na rede privada ou na rede pública, tem que fazer periodicamente a sua obra. E muitas vezes a obra é acompanhada da manutenção do serviço, ainda atendendo a população. Isso vai depender em que estrutura, se vai ser modular a obra, se a obra vai ser alvenaria, se vai ser em conjunto, se vai ser em bloco. E dessa forma a gente vai poder acomodar o objetivo que é do centro de urgência e a necessidade de fazer a mudança de uma vez ou gradativa. Dr. Fogolin, tem essa parte de estudos, de adequação e tudo mais. Efetivamente, vocês estão prevendo que isso deve ocorrer, por exemplo, essas obras finalizando até quando? Até o meio deste ano, final do ano? Como é que está o cronograma de vocês nesse sentido? A previsão, né, do início das obras é no segundo semestre, no início do segundo semestre. Esta fase é uma fase que nós já temos os grupos discutindo, né, a decisão gestora e logística de onde serão os atendimentos. E o processo de projeto básico, projeto executivo, licitatório. Se não tiver nenhuma impugnação, correr tudo tranquilo, há a possibilidade de iniciar o cronograma físico-financeiro já no segundo semestre. A previsão de obra, né, de 2 anos a 2 anos e 2 meses, se não tiver nenhuma intercorrência com a obra, que essa é a previsão, né? Nós ontem assinamos a autorização, início de obra do serviço de diagnóstico que o município de Bauru conseguiu com emendas parlamentares e contrapartida. A previsão é de quase 320 dias dessa obra. Então é uma obra de 300 metros quadrados, né? Tem uma estrutura específica que vai ter uma sala de tomografia, então tem uma construção. Então nós acompanhamos várias obras. Então a previsão é de 2 anos, 2 anos e 2 meses, se ocorrer tudo ok, a partir do início do cronograma de entrega de obra. Tá certo, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar agora aí sobre a dengue. É comum, época de verão, né? E agora que choveu bastante na cidade nesses últimos dias, ficam as poças d'água e tudo mais. Como é que está o controle de dengue aqui na cidade? A gente inclusive noticiou que haveriam os mutirões e por conta, né, do deslocamento das equipes das prefeituras para atender as áreas que foram afetadas, né, e também a área urbana, muito buraco na rua, tudo isso foi adiado. Como é que está a questão do combate à dengue aqui em Bauru? Bom, o combate à dengue, sabendo que neste período de janeiro é um período de chuvas intensas e calor também intenso, é o período propício, adequado, né, para que haja a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, logo na transição, em dezembro, a gente já tomou conhecimento do plano do município e intensificamos as ações de prevenção. Então, diuturnamente, né, na verdade, a Secretaria Municipal de Saúde já tem uma ação com os agentes de combate de endemia,
fazendo mapeamento das regiões que têm maior índice de infestação, notificando os casos suspeitos que chegam em unidades de saúde. Então a Secretaria de Saúde ela não está aguardando o mutirão acontecer para promover as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e orientação e controle da dengue. Isso nós já fazemos todos os dias. A ação em si, né, de mobilização, a grande mobilização, é uma ação até investida pelo próprio prefeito Clodoaldo Gazeta. De um lado, a integração entre as demais secretarias, né, até a potência que tem uma Secretaria de Obras auxiliando nesse processo, a própria Indurb, o DAI, a Secretaria de Bem-Estar Social, a Secretaria de Educação, porque eu tenho braços estratégicos. A educação ela pode orientar agora começando as aulas, a Secretaria de Obras tem uma estrutura logística para auxiliar. Então, o que nós propusemos? Foi uma ação conjunta, na qual nós já temos um mapeamento das regiões de Bauru do índice de infestação do mosquito, né, o índice de Bretot. Sabemos que Bauru tem um índice de 1.1. O que é esse índice? O Ministério da Saúde orienta que de 0 a 1 eu não tenho risco de surto. De 1 a 3.9 eu tenho o risco de ter um surto de dengue. E acima de 3.9 é dengue, certo. Surto de dengue instalado. Bauru tem uma média de 1.1, ou seja, tem risco. Certo. Só que eu tenho regiões de Bauru que tem o dobro desse índice, que é o caso da região em específico do Geisel. Não apenas o bairro do Geisel, mas aquela região, Cruzeiro do Sul, Redentor, enfim. Então nós avaliamos quais são as regiões de maior risco e iniciamos algumas ações de intensificação de medidas de orientação para a comunidade, retirada de materiais que são criadouros. Porque outras ações tiveram, mas o caminhão passava lá para retirar, tinha fogão, sofá, geladeira, que não é o foco, o criadouro do mosquito. Então, esta ação ela teria uma ação prévia de orientação de mídia, ao auxílio de vocês, a nossa própria orientação, um carro de som orientando a comunidade o que é criadouro e o que teria que estar para fora. 70% dos criadouros estão dentro das domicílios. É isso aí. Então, seria importante essa ação já preliminar no dia anterior. No dia do evento, os agentes de combate de endemia orientariam a população e também retirariam esses materiais. E nós temos algumas regiões ali, principalmente no Geisel, que nós identificamos que são como cemitérios de pneus e que são focos que às vezes estão em terreno. Então nós fizemos um mapeamento, loteamos, tivemos um parâmetro logístico e além da questão da retirada de material, da ação mesmo, cada agente comunitário ele ia de casa em casa orientando a população para que a população seja o seu fiscal também. Ou seja, a população recebe uma cartilha, um documento em que ela escolhe um dia da semana para fazer o seu checklist. Sim. O que é então o criador? Porque eu chego para minha mãe e falo: mãe, você tem que tirar o criador do mosquito de casa. A primeira pergunta que ela faz é: filho, qual que é o criador? O que eu faço? Aonde que eu tenho que... Ela tem 76 anos de idade, ela precisa de uma orientação e principalmente no foco mais adequado. Então a gente põe o desenho, o que é o criador e o cidadão se policia, ele escolhe um dia da semana para fazer o seu faxinão. Então isso tem várias orientações. Então esta é uma orientação. E a gente mede, faz a ação do dia e também a ação de orientação continuada e depois de 1 a 2 meses a equipe volta e mede esse índice para ver se houve um impacto. Então as ações elas são cíclicas, não são ações isoladas e a gente vira as costas e vai para outra região, então seria uma ação continuada. Como infelizmente nós tivemos as chuvas agora do início de janeiro e chuvas com índice pluviométrico muito superior da história recente de Bauru, nós tivemos algumas necessidades prioritárias para a comunidade. Mas não é por isso. A saúde continua suas ações e nas próximas ações, quando for acontecer o nosso próximo mutirão, a gente vai fazer as ações de intensificação, está no nosso planejamento, mas não deixamos de lado dia a dia fazer esse conjunto de ações. Eu tenho mais 2 perguntinhas, está em cima da hora, vamos rapidinho então, doutor. Assim, febre amarela, a gente tem visto que começou em Minas Gerais, foi ali para o Espírito Santo, mas aqui na região, ali na região de Avaré e também em Santa Cruz do Rio Pardo, se eu não me engano, já apareceram alguns casos. Como é que isso está em Bauru? A população precisa se vacinar?
que causa sempre um alerta, né, na população quando isso está chegando aqui. Embora a gente sabe que a febre amarela ainda é aquela febre amarela silvestre, né, mas qual é a recomendação que a gente pode dar para a população? Bom, Bauru nós não temos nenhum caso notificado de febre amarela, mas há necessidade sim. Quem vai para a área de zona rural, área de campo, área de rancho ou mora em região de rebordo próxima a condomínios ou a mata, a gente orienta que procure a unidade básica de saúde para avaliar se o cartão de vacinação já teve 2 doses nos últimos 10 anos ou não e faça a vacinação. Além disso, no dia 11, o município, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer uma vacinação ativa, ou seja, vamos para a área rural para poder fazer a vacinação da comunidade. Perfeito. Essa semana você e o Clodoaldo estiveram em São Paulo e o assunto aí é Faculdade de Medicina. Será que finalmente Bauru ganha a sua Faculdade de Medicina? Como é que foi as conversas lá com o pessoal da Uninove? Bom, a Faculdade de Medicina já é um fato muito concreto hoje para Bauru. Acontece que nos últimos anos, por uma avaliação de um outro território, um outro estado, o Tribunal de Contas pediu vista, mas já autorizou. Então, é fato concreto. O que está precisando agora para que a faculdade inicie? É a visita do Ministério da Saúde na estrutura acadêmica só. Fala, não, pode começar o vestibular. O professor Storópolis, que é o reitor da Uninove, é a 4ª vez que eu tenho a possibilidade de sentar com a Uninove. A gente já vem desde o ano passado aproximando. Quando teve autorização do MEC, a gente começou a aproximação com a Uninove. O professor disse na reunião que o vestibular acontece este ano, ou no final do primeiro semestre ou no final do segundo semestre, porque já está na iminência do Ministério da Educação publicar essa portaria da vistoria. Então, isso não é só Bauru. Todas as faculdades nos municípios onde elas se instalarão precisa desta visita. Então ninguém vai começar enquanto não tiver essa visita. Então está muito próximo sim, é uma realidade que vai acontecer para Bauru. Agora a gente só precisa aguardar esta visita e iniciar o vestibular no primeiro semestre ou no segundo semestre para que a gente tenha a Faculdade de Medicina em Bauru. Essa foi a fala da própria Uninove na nossa visita que nós tivemos na segunda-feira. E a gente vai estar acompanhando junto com o Ministério da Educação para que essas ações aconteçam. Independente desta portaria de visita, nós estaremos com a Uninove também fazendo ações de aproximar os 2 planos de ação. O que o município tem de necessidade e o que a Uninove vai ofertar para que a faculdade comece. Então já a partir da semana que vem a gente tem um grupo trabalhando, inclusive na discussão da residência médica. Ok, e o que é muito bom para Bauru, né? Eu sei que estou estouradaço aqui no tempo, mas assim, qual é o grande benefício de uma faculdade de medicina para uma cidade? A gente diz que a faculdade de medicina é uma grande pedrada no lago, né? Antes e depois a faculdade no município. Em primeiro lugar, quando o aluno passa numa unidade de saúde, ele impulsiona o próprio profissional que está ali também se cobrar em ter um conhecimento mais acadêmico, e isso você faz o turnover de retroalimentação, a gente diz, ou seja, o profissional se capacita para ensinar o aluno e o aluno aprendendo capacita o profissional. E por outro lado, a partir de 6 anos a gente começa a produzir médicos no município, a ter uma força de trabalho médica. E o que é mais importante, eu quero destacar, a residência médica virá junto com a faculdade de medicina, ou seja, enquanto eu tenho o primeiro ano, o aluno na faculdade aqui em Bauru, eu tenho o primeiro ano de residente. Então, ao término da residência, eu já vou ter mão de obra, em especial para atenção básica. Que bom. Dr. José Eduardo, nós agradecemos imensamente sua visita aqui. Obrigado até por ter atendido nosso com Tatiana também, que sempre nos atendeu super bem aí, foi muito rápida nos contatos. Nós agradecemos sua visita e fica o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos, obrigado.